Pessoal, dando continuidade ao assunto, na aula de hoje nós vamos falar sobre velocidade média. E eu dividi essa aula da seguinte forma. Primeiro a gente vai entender o conceito, depois eu vou passar 4 exemplos, que são os exemplos mais comuns que a gente vê em questões, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui uma van e ela está descrevendo uma trajetória retilínea a partir de um marco zero, certo? A gente já entendeu o conceito de trajetória, certo? Que é o caminho descrito por essa van. Ela saiu de um certo ponto e chegou a outro ponto. E eu quero descobrir qual é a velocidade média gasta por essa van, nesse intervalo aqui, nesse espaço. Então, como é que eu vou fazer para descobrir esse valor? Então, primeira coisa, vamos entender o que é a velocidade média. A velocidade média vai ser a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo, chamamos de velocidade média e representamos pela equação. Velocidade média, que é o Vm, igual ao ΔS sobre ΔT, ou seja, a velocidade média vai ser a razão entre a variação do espaço sobre a variação do tempo. E a gente sabe que ΔS é a mesma coisa de espaço final menos o espaço inicial. E a mesma coisa vai acontecer com quem? Com o tempo. ΔT vai ser tempo final menos tempo inicial. E um adendo aqui é que esse tempo inicial, em muitos casos, é comum que ele apareça como sendo zero. Se ele não é citado, nós assumimos como esse tempo sendo zero. Mas, se ele for citado, normalmente eles vão dizer se vai ser o próprio zero, o tempo, o valor, ou se ele vai ter um determinado valor específico. Então, vamos lá. Eu quero saber o quê? A velocidade média gasta de sair de um ponto para ir para outro. Então, vamos utilizar esse exemplo. Velocidade média, eu sei que é Vm, que vai ser igual ao quê? Espaço final menos espaço inicial. Quem é meu espaço final? É o 30. 30 menos o espaço inicial, que nesse caso é 10. Sobre a variação do tempo, que é tempo final, que nesse caso é 5, menos tempo inicial, que é 0. Então, vamos fazer a subtração. 30 menos 10 dá 20. 5 menos 0 é o próprio 5. Efetuando essa divisão, eu tenho que 20 dividido para 5 dá 4 metros por segundo. Lembre sempre de adicionar esse valor aqui da unidade de medida. Porque se eu colocar só 4, eu não sei em que unidade de medida é essa velocidade. Então, eu preciso determinar a unidade de medida também. Outra situação. É importante lembrar que nem sempre essa velocidade média vai ser a velocidade que aquele carro vai estar no percurso inteiro. Pode ser que ele varie, que ele aumente sua velocidade em determinado tempo, que ele diminua a velocidade em um determinado tempo. Então, isso aí vai variar. Mas aqui, a gente só está preocupado com a média de velocidade no percurso todo. Eu não quero saber em determinado instante. Eu só estou definindo uma média para todo o percurso. Como vimos anteriormente, a unidade de medida ela é importante para quando nós trabalhamos com velocidade média. E, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão para a velocidade média é o metro por segundo, certo? Porém, nós também utilizamos muito em nosso dia a dia o quilômetro por hora. Por exemplo, no velocímetro do carro, nós não encontramos metros por segundo lá, nós encontramos quilômetros por hora. Então, é comum que essas duas unidades de medida sejam bastante utilizadas em questões que envolvam velocidade média. Por serem tão comuns as unidades de medida de metros por segundo e quilômetros por hora, é comum que nós precisamos transformar de uma unidade para outra. E aí vamos ter em mente o seguinte, que para transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Então, guarda esse número, 3,6. Ele é extremamente importante quando nós trabalhamos com essas transformações.
E para transformarmos de metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicarmos por 3,6. Então, nota que uma é o inverso da outra. Então, olha o esqueminha aqui, ó. Se eu quero sair de quilômetros por hora e chegar em metros por segundo, eu preciso dividir por 3,6. Porém, se eu quero sair de metros por segundo e chegar numa velocidade em quilômetros por hora, eu preciso multiplicar por 3,6. Então, anotem esse esquema aqui, que ele é extremamente importante quando nós trabalhamos com velocidade média. Muitas questões apenas pedem para que nós transformemos de uma unidade para outra, tá? Espero que tenha ficado claro, beleza?